Glória a Deus. Amém, amém. Já estamos ao vivo. Vamos trazer o nosso convidado. Os irmãos já estão acessando. Só vai bem? Glória a Deus, amém. Eduardo também já está aqui com a gente. Muito bom. Deixa eu regular aqui. Isso, pode ajustar aí, doutor. E os irmãos já estão acessando. A irmã Ediene, a irmã Fátima, a irmã Divina, a irmã Renata. Muito Amém. bom. Glória a Deus. Pode ir ajustando que o Instagram está convidando o pessoal para estar junto com a gente. Acho que assim tá bom, né? Tá ótimo. Perfeito. Amém? Amém. Isso. Continua bonito como sempre. Isso aí a gente tenta ficar cada vez melhor, né? É verdade, é verdade. Então, né, para o nosso amado pastor Eduardo Damasceno, de Belo Horizonte, né, e para os irmãos também que já estão conosco, que a graça e a paz do Senhor seja multiplicado na sua vida, entre na sua casa de uma maneira maravilhosa, porque, né, eu já tenho uma certeza que esse tempo vai ser um tempo precioso, com a presença de Deus, uma palavra de Deus para as nossas vidas. E é sempre muito bom ter o pastor Eduardo junto conosco, né? Ele já é de casa, é do nosso ministério, é daqui de Uberlândia, é uma pessoa muito amada, muito querida por nós. Amém, Eduardo? Amém. Pela misericórdia de Deus, estamos aí tentando caminhar juntos sempre, né? Mesmo que distante. Amém. Muito bom. É Glória a Deus. sempre uma alegria estar reunido e poder nos dirigir aos irmãos de Uberlândia. Antigamente era mais fácil, a gente estava mais presente, participando mais presencialmente. Mas isso não impede que nós tenhamos a mesma fé, a mesma comunhão e tenhamos a mesma alegria de nos encontrar, mesmo que remotamente. Amém, amém. Para a gente é uma alegria também muito grande. É sempre bom estar com você. Eu acredito que nós podemos iniciar já aqui, né? Os irmãos continuam chegando, né? A Fátima Barros falou aí que não tem som. Isso. Ela quer dizer que ela... Ó, Luiz Vicente, ô meu prezado, só aqui para poder te ver, você está mais Olha que sumido que a benção. nota de 200. E ele, Eduardo, eu estava vendo esses dias as fotos da Ah, apresentação da Rebeca, aqui que ele teve, não foi isso? ele foi comigo. Estivemos Amém, aí. amém, bênção de Deus. 9, Consegui levá-lo aí uma vez, é um milagre. amém. Ele está mandando abraços para a gente. E a irmã Fátima é ajustar o som dela, porque aqui o som está Já perfeito. melhorou? Amém. Já melhorou da Covid, Luiz? Você, a Desirê, estão melhores? Temos orado por vocês. Amém. Glória a Deus. Amém, Eduardo? Vamos dar início, vamos orar. Vamos lá. Vamos convidar os Vamos lá. irmãos também que já estão conosco, né? Não apenas para assistir, mas para participar. Pegar o seu coração, entregar para Deus, né? Tá já com a Bíblia na mão, né? Normalmente eu fico com a Bíblia, caneta e papel na mão, porque eu sei que vai vir Papel e a alguma caneta. coisa, isso, alguma coisa do coração de Deus para as nossas vidas. Então vamos participar,
Vamos voltar esse momento inteiro para esse momento, para essa palavra de Deus. Vamos orar. Ó Pai, nós estamos diante de Ti. Seja louvado, seja adorado, seja engrandecido o Teu nome, hoje e sempre. O Senhor é tudo para as nossas vidas. O Senhor é o motivo de estarmos reunidos aqui usando essa ferramenta. O Senhor é o motivo, Senhor, do nosso louvor, da nossa oração, da palavra. O Senhor é o motivo de estarmos de pé. E agora, ó Pai, nós cremos no Teu amor, na Tua misericórdia, na manifestação do Teu Espírito Santo. Agora. Aleluia. Entra na vida de cada um, sem exceção. Entra também no lar de cada um. E venha trazer tudo aquilo que o Senhor já tem preparado para esse momento. E revela Jesus aos nossos corações. Continua conosco. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Pode dar sequência para nós, Eduardo. Queridos, eu convido aqueles que estiverem com as suas Bíblias para lermos a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, do verso 9 até o verso de número 15. 1 Coríntios 2, de 9 a 15. Está escrito assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucuras, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Aleluia. Vamos orar. Pai amado, nós pedimos, Senhor, uma bênção de comunhão, de renovo, a tua misericórdia, do teu amor, que o teu Espírito Santo possa habitar em nós e nos abençoar, Senhor, para a glória do teu santo nome. Abençoar, Senhor, as famílias que estão representadas nesta transmissão, que tu estejas, Senhor, operando com poder, dando vitória, dando livramento, dando paz aos lares, repreendendo as enfermidades. Lembramos, Senhor, de orar pela vida, Senhor, do pastor Clarício, que tu tenhas misericórdia do teu filho, tu possa, Senhor, abençoar a saúde dele e derramar da tua misericórdia. Restaura, Senhor, o aparelho respiratório do teu filho, reverte, ó Deus, aquele quadro de comprometimento pulmonar, e o Senhor seja exaltado. E a tua igreja, Senhor, abençoa também segundo a necessidade de cada um. E fala conosco pela tua palavra, pois oramos, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Glórias a Deus. Amados, eu gostaria de fazer uma colocação para você refletir em si mesmo.
Você não precisa responder, você não precisa se assustar, se espantar, nada disso. Você vai entender o porquê dessa pergunta. E essa pergunta é a seguinte: o seu coração, o seu caminho, o seu viver, quem ou o que rege, governa você? Entendeu? Vou repetir pausadamente. Quem governa o seu coração? Quem governa o seu caminho? Quem governa o seu viver? Quando nós meditamos nisso, nós vamos encontrar quem realmente, desculpe a palavra, mas quem é que manda efetivamente em nós. Tá certo? Ou seja, no linguajar dos nossos pais, a quem é que você está dando ouvidos? Entenderam a pergunta? Eu creio que sim. Então, agora nós voltamos ao texto. O texto nos afirma que Deus tem bênçãos para as nossas vidas. Bênçãos inimagináveis. Bênçãos indescritíveis. Porque o apóstolo, ele começa dizendo, olha, aquilo que o seu olho não viu, aquilo que o seu ouvido não ouviu, aquilo que não habitou no coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Deus quer que nós amemos aquilo que Ele tem preparado para nós. Eu quero trazer agora aquilo que Paulo, em outra oportunidade, escreve aos Colossenses. Logo aqui à frente, aqui no capítulo 3, no primeiro verso, ele diz assim: pensai, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Queridos, quando nós entendemos e refletimos, meditamos nestes dois textos ligados, eu posso dizer a você que eu entendo o seguinte: o apóstolo Paulo começou a falar à igreja na carta aos Coríntios. E o que ele começou a falar aos Coríntios, ele continuou falando aos Colossenses. Entenderam? Olha, se você não pensar nas coisas que são lá de cima, são coisas que o seu olho não viu. Se você não desejar ouvir as coisas que são lá de cima, você não vai ouvir aquilo que Deus está falando. Se você não colocar as coisas lá de cima no seu coração, de que é que você está cheio? E são estas coisas que estão lá em cima que Deus preparou para nós. Deu para entender o que o Senhor está nos mostrando? Amados, eu disse, a primeira vez que trouxe essa palavra, que eu me considerava uma pessoa boa. Crente. Eu já era casado, eu havia me casado em uma igreja evangélica, eu era convertido. Mas um dia, e eu posso dizer a você, dia 22 de março de 1982, eu recebi um convite que já era repetitivo. E quando
Aquele meu colega de trabalho, que à época eu chamava de Pedrinho, e hoje, se eu conversar com ele, eu vou chamá-lo de Pastor Pedro. Ele sempre me convidava, vamos à igreja. E eu dizia, eu vou. E nunca fui. Mas naquele dia, eu encontro com ele na porta do prédio em que nós trabalhávamos. E ele me faz o mesmo convite. Ele era um evangelista, ele é um evangelista nato. E ele disse, Eduardo, vamos ao culto hoje? E para surpresa dele, eu disse, eu vou. Ele disse, não vai não, você não vai não. Você toda vez fala comigo que vai e nunca foi. Eu falei, mas hoje eu vou. Você quer que eu te busque? Eu falei, não precisa. Eu estou te dizendo que hoje eu vou. Sabe por que eu falei isso com tanta firmeza, com tanta verdade? Porque enquanto eu estacionei a moto para a qual eu fui no trabalho e caminhei até aquela porta onde eu o encontrei, Deus me fez ouvir hinos que eu havia ouvido 17 anos antes, quando eu era adolescente, uma igreja evangélica perto da minha casa. Ela tocava, era o prefixo musical dela, não sei se aí em Uberlândia tem a casa de oração, mas o culto da noite deles começava com aquele hino que nós conhecemos, que nós cantamos, meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Então, amados, eu empurrei a porta ouvindo isso. Quando o convite do Pedro chegou a mim, eu entendi aquilo que eu não... Eu olhei para as árvores, eu olhei para cima para ver se tinha algum lugar tocando alguma coisa, mas não, estava tocando aqui no meu coração. Estava cumprindo, estava acontecendo essa palavra, que eu ainda não conhecia naquele momento. Mas durante aquela tarde, eu estava começando a trabalhar num turno de 11 até as 19, e o culto seria às 20 horas. Durante aquela tarde, eu puxo a minha gaveta, abro um Novo Testamento que eu tinha ali e li exatamente esse texto que eu reli aqui com os irmãos. Li, achei bonito, fechei o Novo Testamento, fechei a gaveta, e ao sair do trabalho, eu fui em casa, tomei banho e fui para o culto. Cheguei, e o culto começou logo em seguida. Eu cheguei quase em cima da hora. Mas ao final do culto, antes de terminar, um senhor velhinho, pastor Roberto conheceu ele, pastor Aloísio, ele disse, olha, Deus revelou para nós lermos aqui um texto. E ele leu esse texto aqui. Glória a Deus. E lá no último banco, lá perto da porta, eu pensei assim, quem contou para esse velhinho que eu li isso hoje? Quem contou? Pedrinho não estava lá, não tinha ninguém na sala. Eu estava de costa para o corredor. Mesmo que tivesse alguém no vidro às minhas costas, não conseguiria ler pela distância aquele Novo Testamentozinho pequeno do Gideões Internacional. Não conseguiria ler. Ninguém leu. Ninguém homem. Mas Deus leu. Na verdade, Deus escreveu. Deus falou. E Deus, naquele dia, com aquela palavra, eu fui para casa decidido a deixar de ser crente e passar a servir a Deus.
E por que que eu estou meditando nisso aqui com os irmãos nesta noite? Porque praticamente, nós estamos chegando quase a 40 anos. Daqui a uns dias, em março, vai completar 40 anos que isso aconteceu. E nesses dias, já nesse ano, eu gosto desse texto, eu leio frequentemente. Deus falou comigo. Mas, nestes dias, quando eu li esse texto, que me acompanha há praticamente 4 décadas, eu parei aqui, porque o verso 10 nos diz assim: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. E quando eu li, o que são as profundezas de Deus? O que são as profundezas de Deus? E eu comecei a procurar. E encontrei que lá em Gênesis, no capítulo 2, no verso 21, a Bíblia nos diz que Deus fez cair um sono profundo sobre Adão. E tirando a sua costela, formou Eva. E quando ele desperta, Deus a entrega a Adão e diz: aí está a tua adjutora, a tua auxiliadora idônea. É o texto descrito acerca de Eva. Amados, voltamos para Coríntios. Penetra todas as coisas até a profundeza de Deus. E Deus me fez entender que quando nós pensamos nas coisas lá de cima, ouvimos, falamos, refletimos, meditamos, valorizamos as coisas lá de cima, nós descemos às profundezas de Deus. E enquanto estamos nas profundezas de Deus, Deus está gerando em nós a verdadeira vida. A vida fruto de um milagre, onde Deus transforma aquilo que é físico, natural, humano, ele transforma numa nova criatura para vivermos eternamente na sua presença. Meus amados, eu continuo meditando no texto, meditando na palavra, buscando ao Senhor e vejo que muitas vezes nós queremos fazer prevalecer a nossa vontade. Nós dizemos, por exemplo, eu sou assim, ao invés de dizermos, eu sou de Cristo. Mas é difícil dizer eu sou de Cristo. Você só pode dizer eu sou de Cristo quando você mergulha as profundezas de Deus. É muito fácil nós dizermos comigo não. E é difícil nós dizermos Deus é maior. Você não vai fazer isso comigo. Eu não vou permitir. Eu não vou ser vencido, eu não vou ser derrotado, eu não vou ser passado para trás, eu não vou ser abusado. Mas se nós dissermos, nos momentos de adversidade, se nós dissermos, Deus é maior do que aquele que está contra mim, nós seremos abençoados e vitoriosos em Cristo Jesus. Nós dizemos, repetimos, não, não e não. E a Bíblia nos diz assim, em Cristo houve sim. Como poderão dois andar juntos se não estiverem de acordo? Como é que nós podemos imaginar que estamos andando com Deus se nós não estamos de acordo com Deus? Se Deus diz, faça, e nós dizemos não. Deus quer que nós digamos sim. Eis-me aqui, envia-me a mim. É isso que Deus quer.
mas nós deixamos prevalecer a nossa vontade. Sabe o que nós gostamos de dizer? Eu penso, eu quero, eu acho, eu determino. São as coisas que nós dizemos. Experimenta dizer com a mente em Cristo, pensando nas coisas lá de cima, pensando na palavra, mergulhando na palavra, você vai dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa dificuldade é maior, é grande, é intransponível, mas Deus é a solução ainda maior. Quando você lê Salmos, você vê Davi dizendo: em Deus eu faço proezas. Ele sabia que não era ele que fazia, era Deus que fazia por ele, e é Deus que faz por nós. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E você quer penetrar mais ainda nas profundezas de Deus? É só você ler Filipenses. Porque lá Deus mandou escrever assim, que ele é infinitamente poderoso para fazer muito mais do que aquilo que nós pensamos, do que aquilo que nós pedimos. Sabe por quê? Porque o que Deus tem para nós não imaginamos, nós não vemos, nós não ouvimos, nós não falamos, porque essas coisas são preparadas na eternidade. Essas coisas são preparadas pelo Espírito Santo de Deus, pelos ministros de Deus, pelos séquitos celestiais de Deus, pelas miríades celestiais. Lembra que Jesus disse: olha, se eu orasse agora, se eu pedisse ao Pai, ele mandaria uma legião de anjos. Sabe quantos anjos? 144 mil anjos. Mas Jesus, e Paulo entendeu isso, por isso que ele escreve, Jesus estava com a mente do Pai. As coisas que eu falo, não falo de mim mesmo. Foi o meu Pai que me ensinou. As palavras que eu vos digo não são minhas. Então, ele sabia que se ele pedisse, o Pai mandava. E Paulo, entendendo tudo isso, ele diz que, olha, nós precisamos pensar nas coisas lá de cima. Nós precisamos ter a convicção, a certeza, a confiança de que eu estou enfrentando lutas. Os irmãos sabem que eu enfrentei luta. Os irmãos sabem que eu enfrentei enfermidade. Eu hoje estava conversando com meu neto, eu disse para ele: José, o vovô achava que não ia poder conversar com você como estou conversando hoje. O vovô estava se preparando para morrer. Mas quando você nasceu, e eu, no seu primeiro aniversário, eu fiz uma carta me despedindo de você, eu senti que Deus havia de me dar a oportunidade. E você vai me entregar essa carta, vô? Não, já entreguei, ela está com a sua mãe. Quando você tiver idade, ela vai te entregar essa carta. Amados, Deus coloca no nosso coração as coisas que estão além da nossa razão. Além da nossa razão. Não existe limites para Deus. Nós é que limitamos a Deus. Nós cantamos, né? Com Cristo no barco tudo vai muito bem, e passa o tempo. Vocês me perdoem por isso, ter que tolerar, eu que nem falo, cantar, né? Mas é como nós vivemos. Nós falamos da boca para fora, mas na hora de confiar, nós damos uma de Pedro, nós começamos a afundar. Nós temos fé, nós cremos, nós esperamos, nós sabemos que o nosso Deus tem poder. Mas o que Ele quer é que nós descansemos nele. Nós descansemos nele, para que Ele possa trazer à nossa memória
aquilo que escreveu Jeremias em Lamentações 3:20. Quero trazer à memória as coisas, aquilo que me dá esperança. Deus quer gerar esperança em nós, esperança e vida eterna, a certeza da salvação, a confiança de que o que Deus tem feito é muito maior. Leiam lá em Apocalipse o que João descreve acerca dos céus, a grandeza, a beleza. E eu não sei até onde que João foi, mas eu sei aonde Paulo foi e o que ele escreveu. Ele escreveu aqui mesmo, na carta aos Coríntios, dizendo que ele foi arrebatado até o terceiro céu. Só que as coisas que ele viu, não é lícito contar. Nós não estamos preparados. Nós não temos condição de ouvir. Nós não temos condição de ver. São estas coisas que Paulo viu, que Deus tem preparado para aqueles que o amam. São as que Deus preparou para os que o amam. E Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. O Espírito Santo nos leva com ele, nos faz ouvir a voz de Deus. Está profetizado isso. Jeremias escreveu: os teus ouvidos ouvirão a voz daquele que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita, nem para a esquerda. Jesus renova essa profecia e diz: olha, eu vos enviarei o Espírito Santo, o Consolador, e ele vos ensinará todas as coisas, ele vai falar com vocês. Não vos preocupeis com o que haveis de falar, o Espírito Santo ministrará palavras. Amados, a grandeza de Deus é inimaginável, mas Paulo coloca aqui uma responsabilidade sobre nós. Ele diz que nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que nós para que nós possamos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Conhecer a salvação, conhecer o batismo com o Espírito Santo, conhecer dons espirituais, conhecer essa palavra. Amados, eu não consigo pregar quase sem citar Hebreus 4:12. A palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Nada está encoberto. É o que está escrito lá em Hebreus 4, a partir do verso 12. Pode ler depois. Deve ler depois. Deve conhecer. Deve gravar no seu coração. Deus vai nos falar. Deus vai nos mostrar coisas que Ele tem preparado para nós através da palavra. Eu não sei se você é soldado. Eu não sei se você é militar, o que você é. Mas nós já ouvimos vários testemunhos, vários momentos. A pessoa levou um tiro e tinha uma Bíblia pequena no bolso do paletó. Um Novo Testamento foi o suficiente para que aquela bala não atingisse o seu corpo. A bala ficou aqui encravada nas páginas, nas folhas da Bíblia. Isso é uma coisa. Mas quando você lê a Bíblia, está escrito: nenhuma arma forjada contra ti prosperará. É promessa de Deus.
É o poder de Deus. Como é que Deus vai fazer isso? Ah, mas fulano não escapou. Eu não sei por quê. Mas quando nós chegarmos lá em cima, nós vamos saber todas as coisas. Tem coisas que nós não vamos saber aqui. Mas o que nós precisamos saber aqui é aquilo que o Espírito Santo vai acrescentando-nos dia a dia, para que o nome de Deus seja engrandecido, seja glorificado na nossa vida. E eu posso dizer a você, caminhando para concluir, se você agir naturalmente, racionalmente, religiosamente, espiritualizadamente, você não vai entender. Você não vai compreender. Mas se você agir pelo Espírito, você vai entender. Você vai ver o mover de Deus em seu favor. O socorro, a misericórdia, o poder de Deus. Imagina você, me responde uma coisa. Você consegue acreditar que um adolescente tenha vencido um leão? É inadmissível. Você acredita, você consegue imaginar uma estratégia de luta em que um adolescente, um jovem, vai vencer um gigante, um homem de quase 3 metros de altura, um armário 4x4? Mas Davi venceu. Davi venceu. Venceu o leão, venceu o gigante, venceu o urso. Louvado seja Deus. Você tem lutas, eu sei. Você tem adversários, ou adversário. Você tem obstáculos, mas com a sua mente você não vence. Você não vence. Eu não venço. Há poucos dias eu tive um infarto. Alguns meses. Já tem quase um ano. O tempo passa tão rápido. Eu acordei à noite, quieto, levantei, saí daqui, andei dentro de casa, dei uma volta dentro de casa, voltei. Aquele incômodo passou, eu deitei e dormi. Acordei tempos depois. Quando eu vou levantar, eu pego esse braço aqui, apoio na cama e firmo para levantar o corpo. E parece que, naquele momento em que eu faço esse movimento, um punhal, uma espada tinha sido enfiada do cotovelo e parecia que o braço ia estourar. E eu parei assim, recostado, braço esquerdo. Isso é coração. Não vou levantar. Parei, deitei. Pela misericórdia de Deus, eu dormi de novo. Acordei. Quando levanto, minha família estava à mesa tomando café. Eu assento, tomei café, comemos, conversamos. Minha filha disse, eu vou sair, vou fazer não sei o quê. Eu falei, obrigado. Faz uma coisa assim, me espera um pouquinho que eu vou trocar de roupa. Você me deixa no hospital porque eu tive um infarto essa noite. Eu não sei quantas cadeiras caiu, mas umas 4 foram empurradas. Infarto? Falei, tive um infarto. Vou para o hospital. Não tinha cardiologista de plantão. O médico que me atendeu fez um eletrocardiograma, olhou o eletrocardiograma. Não, você está bem. Seu coração está bem, você não teve infarto, não. E aí eu disse para ele, meu amigo, meu pai morreu de infarto de coração no 3º.
Meu irmão João, aos 34, teve um infarto fulminante. Meu irmão Luiz teve um infarto aos 58. O Fernando teve 3 infartos, o primeiro aos 40. No terceiro, ele morreu. A minha irmã teve um infarto aos 66. Eu sei que eu tive um infarto. Tá bom. Eu disse para ele, eu ensinei medicina para ele. Não tem um outro exame que você possa fazer, não? Ele falou, deita aí. Daí a pouco chegou um enfermeiro e eu perguntei, o que você veio fazer? Ele perguntou meu nome, eu falei, sou eu, mas o que você veio fazer? Não, vou tirar seu sangue. Eu falei, mas eu infartei, exame de sangue. Ele falou, tá aqui, é exame de sangue. Minha filha me acompanhou e ficou comigo e eu disse para ela, vamos perder 2 horas aqui, exame de sangue, como que exame de sangue vai mostrar? O curso de medicina que eu tinha feito não era tão bom assim. 2 horas depois, vem lá o médico com um papelinho na mão, um papelinho branco, balançando assim. Como é que o senhor está, senhor Eduardo? Eu falei, estou bem. Está tranquilo? Eu falei, estou tranquilo. Nós vamos internar o senhor na CTI coronariana. Eu falei, peraí, o que é isso? Você queria que eu fosse para casa, que eu voltasse amanhã, agora eu vou para o CTI. O que aconteceu? Ele falou, aqui no infarto, aqui no exame de sangue, a sua troponina está em 340. Eu disse, e daí? Ele falou, e daí é que a troponina é uma enzima do coração que ela fica entre 0 e 4. Quando o coração é submetido a um esforço muito grande, ela cresce. E a sua está muito alta, está em 340. Eu fui para o CTI, uma enfermeira sentada ao pé da minha cama, olhando para os aparelhos que estavam longe de mim, atrás de mim. Fiz vários exames de sangue ao longo do dia. Sabe quanto que chegou a troponina? 1.222. Queridos, Deus é maior. Deus é maior. Confie em Deus. Descansa em Deus. Deus, Ele fala a mim, fala a você. Tem coisas que eu preciso saber. Tem coisas que eu preciso ver, que eu preciso ouvir, que eu preciso preparar o coração, mas não é o que eu imagino. Não é o que você imagina. O texto nos diz, as coisas que Deus preparou, você não ouviu, você não viu, você não sentiu no coração, não subiu ao seu coração, porque Deus preparou por amor, por misericórdia, para nos salvar. Tem coisas que nós podemos falar, tem coisas que você conta essas coisas para muitas pessoas não acreditam, não aceitam. Por quê? São pessoas naturais. Mas se você abrir o coração, se você crescer espiritualmente e descer às profundezas de Deus, e é isso que Cristo espera de nós. Quando Paulo agiu pelo Espírito, as pessoas passaram a persegui-lo e dizer, esses homens que nos anunciam o Evangelho são servos dos Deus Altíssimos. Outra pessoa dizia, olha, os deuses desceram e habitaram entre nós. Amadas, não desanime. Descanse, confie em Deus, abra o seu coração. Você pode descer lá no fundo, porque quando você se submete a Deus, Ele te levanta. Quem levanta é Deus. Quem levanta é Deus. Cristo espera isso de nós, por isso que Ele ainda não veio, porque a igreja ainda está pensando nas coisas aqui. Ministérios estão pensando nas coisas aqui.
estão preocupados com carro novo, com casa nova, estão preocupados com ter, com possuir, com multidões, estão preocupados com isso. Mas nós precisamos preparar os nossos ouvidos para ouvir o chamado de Deus, para ouvir o toque da trombeta, para sermos arrebatados, para sermos ressurretos, transformados. Porque se as pessoas tentarem nos exaltar, nós vamos dizer, não sou eu. É o poder de Deus, é a misericórdia de Deus. É Deus quem está regendo a minha vida. É Deus quem está regendo a igreja. É Deus quem está conduzindo a minha casa. É Deus quem está conduzindo o meu coração, a minha fé. Porque quando você estiver assim, quando a igreja toda estiver preparada, então nós vamos ouvir o que o ouvido não ouviu. Vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação dos séculos. Que Jesus abençoe você. Abra o seu coração. Não cresça, diminua. Desça às profundezas de Deus. Medite, reflita nas promessas de Deus, no poder de Deus, naquilo que te dá esperança, esperança de salvação, de vida eterna, de vida nova. Porque o que Deus tem preparado para a igreja é aquilo que nós não vimos, não ouvimos, não subiu ao nosso coração. Mas nós precisamos amar a Deus. Pensa nisso. Queridos, 40 anos para poder entender um pouquinho de uma palavra que Deus me mostrou 40 anos atrás. Mas vale a pena. Glória a Deus. Vale. Ninguém vai morrer sem ouvir, sem ter o seu encontro com Deus, sem deixar-se transformar por Deus, sem que você anule a si mesmo e desça, mas desça às profundezas de Deus, não às profundezas do pecado, não às profundezas do homem, mas às profundezas de Deus. Que Jesus abençoe você e que essa palavra acompanhe os seus passos. Eu vou encerrar perguntando: o seu coração, o seu caminho, o seu viver, quem é que rege? Deixe o Espírito Santo conduzir você. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém. Palavra abençoada, maravilhosa. Palavra para esse momento. O Espírito Santo ele tem ministrado muito na nossa vida, Eduardo. E nos mostrado que o momento é de santificação e vigilância. E, em consequência, o Senhor ele vai trazer muito do reino dele para nós. Mas, para isso, o nosso coração, o nosso caminho, o nosso viver precisa ser governado pelo Espírito Santo do Senhor. E essa palavra vem exatamente para firmar isso na nossa vida. Amém? E agora, você, né, ora por nós. Né, ora por esse momento, coloque esse momento diante do Deus Pai. Continue na liberdade. Já passei muito do horário, hein? Agora, amém. Nós vamos fechar agora, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Pai amado, nós te louvamos, Senhor, por essa oportunidade. Te bendizemos, ó Deus, pela tua grandeza, pelo teu amor, pelo teu poder, por aquilo que o Senhor nos faz ouvir, Senhor, a cada dia, a cada momento, segundo a tua grandeza. Sim, tenho certeza, Senhor, que a tua palavra está agindo, Senhor, nos corações. Tenho certeza que o Senhor tem um propósito nisso na vida do teu povo. Glória a Deus. Opera em nosso favor. Abençoa, Senhor, os lares, as famílias que estão ouvindo a tua palavra.
que tu possas, ó Deus, Maravilhosamente. derramar da tua graça, Poderosamente. do teu amor, do teu poder, Sim, meu salvando, Deus. aperfeiçoando, santificando, libertando, Aleluia. Senhor, transformando para a Sim, meu Pai. glória e o louvor de Ti. Leva-nos, ó Deus, a pensar nas coisas lá de cima, Em a nome de falar das coisas lá de cima, a Em nome olhar de para as coisas lá de cima, Senhor, porque a nossa vida, nós já estamos mortos, mas a nossa vida está escondida em Cristo Jesus. Dá-nos Em a nome de posse, Senhor, Jesus. desta vida, a vida eterna, para a glória de Ti mesmo. Pedimos mais uma vez que o Senhor abençoe o teu povo, dando Abençoe. saúde, dando vitória, dando livramento, dando paz, dando Maravilhoso. alegria e dando salvação. Extraordinário. Abençoa, Senhor, completa os lares, salva os nossos queridos. Senhor, Salva, Senhor. prepara a igreja, reaviva a igreja, prepara-nos para o arrebatamento, para a glória de Ti mesmo. Oramos, rendemos a Ti glórias, honras e aleluias, em nome de Jesus. Amém. 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 Que o Amém. amor de Deus, nosso bondoso e eterno Pai, a Amém. graça maravilhosa, salvadora de Cristo Jesus, as Amém. doces e santas consolações do Espírito Santo do Senhor, seja Amém. com todos vós, amados, com o povo de Deus na face da terra, aqui e em todo lugar, agora e para sempre. Amém. 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 Aleluia. Glória a Deus. Amém. Eduardo, gratidão, muito obrigado pela sua disposição. Um abraço aí para a Renata, para a Rebeca, para a Larissa, para a dona Helena, para o seu Renato, para toda a igreja também, para os nossos irmãos aí que participam conosco. Eu me lembro aqui porque eu tive uma colega que tinha esse nome, Fátima Barros, então eu lembro que nós temos aí uma irmã que está nos acompanhando que tem esse nome. Que Deus abençoe você, Fátima. Tem uns 50 anos que eu trabalhei com essa pessoa. Você deve ser mais nova do que ela, né? Amém. Mas o importante é que Deus abençoe a todos. Mesmo que eu não lembre o nome de todos que gostaram aí, que registraram a sua participação, mas eu posso te garantir uma coisa. Deus não esquece. E sabe o que ele vai dizer? Este é nascido ali. Nasceu na palavra. Nasceu, converteu, quando Deus falou ao seu coração. Glória a Deus. Amém. Amém. Eu vou levar os abraços a cada um que você falou, também a todos do ministério, né? E é muito bom essa palavra, essa oportunidade de estarmos juntos, né? E agradecemos também você, né, irmã Nora, todos aí, e os irmãos que participaram conosco. E vamos continuar firme, né, nos entregando ao Senhor. Amém? Amém. Então tá, despeça a todos, né, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, em nome de Jesus. Um abraço, fiquem com Deus. Amém.